Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Aprenda a pregar, Hebreus 11, do versículo 1 ao 6. É um texto bem conhecido, um texto que fala da fé, e eu quero compartilhar com você aqui esse entendimento para que você venha ministrar essa palavra. Esse vídeo aqui é uma sugestão de um inscrito, e aqui estou gravando, compartilhando com você o entendimento desses 6 versículos de uma forma bem simples, para que você, em alguma oportunidade, venha ministrar a palavra de Deus. Ok? Eu vou colocar para você a explicação e a aplicação prática do versículo, do texto e também o tema, tá? O tema fica de uma forma opcional. Se você quiser utilizar, você usa, senão você pode colocar o seu próprio tema aí de acordo com aquilo que o Espírito Santo te entregar. Lembrando que esse vídeo é para te ajudar, para abrir o seu entendimento, mas a intenção é que você venha conseguir, da sua maneira, do seu jeito, através do Espírito Santo, ministrar a palavra de Deus. Vamos então aqui meditar e entender o que esse texto nos ensina. Bom, Hebreus 11, no versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, é um texto conhecido, como eu falei para você. Eu coloquei esse tema, você pode utilizar o tema que você achar melhor. A fé que agrada a Deus. Esse é o tema que eu coloquei, você pode também usá-lo se você achar assim melhor. A explicação é essa. Este versículo define a natureza da fé. A fé não é baseada na evidência visível ou no sentir, mas é inabalável na promessa de Deus, mesmo quando não podemos ver ou compreender completamente. Por que essa explicação? Porque a fé é uma certeza daquilo que esperamos, ou seja, você não está vendo, você espera e crê que aquilo vai acontecer. Isso é fé, é a prova das coisas que não vemos, ou seja, nós não cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que nós vamos morar com ele, reinar com ele. Isso é fé. Crer em Jesus, crer em Deus é fé. A gente não vê, mas a gente crê, tem a certeza. Essa é a explicação desse versículo. E a aplicação, como eu coloquei abaixo, desta maneira: devemos cultivar uma fé que transcende as circunstâncias, ou seja, que esteja além das circunstâncias que a gente vê, ou seja, visíveis, e confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos completamente a sua vontade. A fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, é uma fé que transcende, ou seja, a gente não está vendo, mas a gente crê que Deus vai fazer, que o Senhor está no controle, mesmo que aquilo seja contra a nossa vontade. E às vezes, meu irmão, a gente vai passar por isso. Aliás, nós vamos passar. Quantas e quantas vezes passamos por situações que não entendemos, mas sabemos que o Senhor está no controle e que a nossa fé nele tem que estar ali alicerçada, crendo que ele está fazendo o melhor. Ok? Então, essa é a explicação desse primeiro versículo. Eu coloquei o esboço hoje de uma maneira diferente. Eu estou trazendo aqui o versículo e a explicação e a aplicação. Tá bom? De costume, eu faço diferente. Eu trago o texto, depois eu explico. Hoje eu estou fazendo de uma forma diferente para você ver que existem várias maneiras de fazer um esboço, ok? Bom, e lembrando que esse esboço vai estar também aqui na descrição do vídeo em PDF. Você pode baixar depois e estudar. Continuando agora aqui, eu separei o versículo 2 e 3 da mesma maneira, trazendo aqui a explicação, trazendo a aplicação. Vamos ler. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então ele traz aqui mais argumentos sobre a fé, mais entendimento, a explicação. Estes versículos destacam exemplos do Antigo Testamento de pessoas que viveram pela fé e foram aprovadas por Deus. A fé nos permite entender a origem e a ordem do universo como resultado do poder da palavra de Deus. Não foi o que a gente leu? Que pela fé os antigos, observe o versículo 2, receberam bom testemunho, ou seja, eles alcançaram respostas. E aí ele fala no 3, e pela fé também o universo, tudo foi formado pela palavra. Quando a gente lê o livro de Gênesis, né, Deus diz ali, haja luz, ou seja, pela fé ele formou o universo, ele criou tudo. Enfim, essa é a explicação. E a aplicação desse texto? Devemos olhar para os exemplos de fé dos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, todos os outros homens e mulheres de Deus, espirituais, e reconhecer que a fé transcende as limitações do tempo e do espaço.
Nossa fé em Deus nos permite ver além das aparências e confiar na soberania divina sobre todas as coisas. Ou seja, trazendo aqui para o seu entendimento, a nossa fé, ela deve ser completamente em Deus. Devemos olhar os exemplos passados, aqueles homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. Aí você pode pegar o Antigo Testamento e você vai ver quantas pessoas fizeram a diferença. Eu dei aqui alguns exemplos de Abraão, de Isaac, Jacó, o próprio Moisés, que liderou ali o povo de Israel, enfim. Pessoas que fizeram a diferença e eram pessoas comuns, como eu e você, meu irmão, embora tinham uma fé sobrenatural. Esses exemplos nos devem motivar para também nós hoje aplicarmos em nossa vida a fé sobrenatural. Como eu coloquei, como está aqui no texto, mesmo que você não esteja vendo, mas você crê, não, o Senhor vai fazer. A fé, por exemplo, na conversão de um familiar que você tem buscado. E aí você pode compartilhar isso na igreja. Falar, meu irmão, não perca a sua fé. Não deixe de ter fé na conversão da sua família, na salvação da sua família. Não deixe de perder a fé naquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, na sua promessa, sua palavra, etc. Então você pode compartilhar esse entendimento na igreja, na sua ministração. Amém? Está dando para você entender? Espero que está sendo claro. Coloquei até de uma forma mais simples para você compreender e você ministrar essa palavra em qualquer oportunidade, seja no culto, na pregação, seja numa célula, num círculo de oração, aonde o Senhor te usar. Glória a Deus. E para a gente concluir aqui então, o versículo 4 e 6, vamos ler? Diz assim: pela fé, ele vai trazendo aqui os exemplos. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, ou seja, o testemunho de Abel, o que ele fez ficou marcado. Mesmo que o seu irmão tenha matado ele, mas o que ele fez ficou marcado na história. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Olha que forte esse exemplo. De modo que não experimentou a morte. Você sabe que Enoque, você lê ali no livro de Gênesis, Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Imagina a fé que esse homem tinha, a santidade, a vida que esse homem tinha. Realmente um exemplo. E diz aqui que ele não experimentou a morte, ou seja, a fé dele fez com que ele não experimentasse a morte, que é algo difícil para a humanidade. E ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. E aí vem no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós só vamos agradar o Senhor com a nossa fé. Não tem como agradar a Deus sem fé, meu irmão. Não tem como agradar a Deus se você não tem fé. E que fé é essa? A fé é sobrenatural, a fé na sua palavra, é você crer. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aqui está a chave desse versículo. Nós temos que crer e crer que ele recompensa, ou seja, que o Senhor honra aqueles que o buscam. Deus honra todos aqueles que o buscam. Deus é fiel, meu irmão. Se você tem fé, se você crê na palavra, o Senhor vai honrar a sua fé. Ele vai honrar porque ele é bom, ele é galardoador, ele recompensa, como diz aqui o texto de Hebreus 11, versículo 6. Então nós precisamos ter essa fé sobrenatural. E aí, trazendo a explicação e a aplicação para você ministrar, eu coloquei assim, ó. Esses versículos mostram como a fé se manifesta na vida dos crentes. A fé é essencial para agradar a Deus. A gente viu o exemplo de Abel, o exemplo de Enoque, e eu citei alguns também. Pois exige uma crença ativa na existência de Deus e na sua recompensa para aqueles que o buscam. E a aplicação? A fé é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus e experimentamos sua graça, o favor em nossa vida. E aí, observe esse texto, o favor. Ou seja, a gente não merece, mas a graça de Deus, o favor de Deus nos alcança em Cristo Jesus pela fé. Portanto, devemos nutrir e fortalecer nossa fé por meio de estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os outros crentes. Meu irmão, você quer fortalecer a sua fé? Você precisa fazer isso. E você pode então trazer isso para a igreja. Falar, igreja, você quer fortalecer a sua fé? Você precisa buscar na palavra. Você precisa ler a palavra de Deus, fazer leitura, ler, estudar, meditar. Isso aqui que você está fazendo agora aqui nesse vídeo, estudando, aprendendo para pregar também, compartilhar. E aí eu ainda coloquei aqui, ó, no estudo da palavra, na oração,
Crente que não ora fica fraco. Crente que não ora não consegue desenvolver ministério. Se você tem um desejo de pregar, quer ser usado por Deus, você precisa orar, precisa ali ter vida de oração. E você pode até falar isso para a igreja. Falar, igreja, você quer ter uma fé inabalável? Ore, busque no Senhor. A palavra, ela vai alimentar a sua fé e a oração é o combustível para que você venha permanecer firme. E ter comunhão. Ter comunhão com as pessoas. Você vai ter que conviver com as pessoas, saber conviver com os irmãos. Tem irmãos que são irmãos simples de conviver, outros mais difíceis, mais complicados, enfim. Independente ali do irmão que você está convivendo, você precisa ter comunhão com os outros. Não tem como você ter fé e não ter comunhão. Isso tem que andar junto, ok? Então é isso. Se você colocar isso em prática, você vai conseguir ministrar esse texto de uma maneira bem simples. É claro, o Espírito Santo vai te dar as palavras que você precisa, vai te dar ali a instrução, mas eu queria compartilhar com você esse entendimento, queria compartilhar com você aqui esse estudo para que você consiga ministrar esse texto. Glória a Deus. Bom, se você gostou desse texto de hoje, desse vídeo, deixa aqui o like, tá bom? Lembre-se que o esboço está na descrição do vídeo, é só clicar na descrição aqui, você vai ver lá esboço no link abaixo. Clica no link, ele vai abrir em PDF e você pode então ali ler, meditar e pregar essa palavra onde o Senhor te usar. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Até o nosso próximo vídeo.